Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro do Oro Esmo. Palavras para hoje, Novo Testamento. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para o dia 51. Glória a Deus, nós já passamos da metade desse livro. Aleluia. Glória a Deus, bom dia. Vamos lá? Novo Testamento, dia 51. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Para alguns, liberdade significa a oportunidade de fazer o que querem. Para a maioria, significa não fazer o que querem. Assim escreveu o romancista britânico George Orwell. Mas questiona essa definição. Para mim, a verdadeira liberdade é a vida controlada pela verdadeira motivada pelo amor para a glória de Deus. Os mortos não têm liberdade, as pessoas que acreditam em mentiras ou agem por maldade e egoísmo também não. A liberdade física é inútil, não temos a liberdade espiritual, pois somente com ela temos vida, a verdade e o amor divino. A vida vem da concepção do nascimento. As pessoas querem o Senhor. As pessoas a quem o Senhor se dirigiu neste capítulo se gabavam de serem livres e que a sua nação sempre tinha sido livre. Isso é uma mentira absoluta. O livro de Juízes diz que Israel havia sido escravizado por 7 nações. A história posterior mostra que a Síria escravizou o reino do norte da Babilônia e escravizou o reino do sul. Naquele exato momento histórico, os judeus estavam escravizados por Roma. A pior escravidão não é a política ou a física, mas a ética e moral. O tipo de escravidão que as pessoas são submetidas e nunca têm tido o nascimento espiritual ao crerem em Jesus Cristo. Jesus disse: em verdade vos digo, todo o que comete e pratica repetidamente pecado é escravo do pecado. Somente o Filho pode nos libertar da morte da escravidão espiritual e nos dar a liberdade da vida eterna. Os mortos não são livres. Todos os que nunca confiaram em Cristo estão mortos em delitos e pecados. A liberdade começa com a vida, e a vida espiritual somente pela fé em Jesus Cristo. A concepção e o nascimento espiritual ocorre quando cremos na verdade de Deus. Nascemos de novo pelo Espírito de Deus, usando a Bíblia para gerar a nossa fé no seu Filho. Não somos capazes de explicar totalmente o novo nascimento, porque ele é de fato um milagre. Mesmo assim, ainda podemos desfrutá-lo. Pela fé, nascemos na família de Deus e nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Nova criatura em Cristo. Não há outra maneira de receber a vida de Deus, exceto acreditar na verdade divina e nascer de novo. O Filho de Deus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, o Espírito de Deus é a verdade. Eles agem juntos para nos condenar e depois nos dar a vida eterna. As pessoas a quem Jesus estava falando em João 8 se opunham à verdade de Deus e não estavam dispostos a recebê-lo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O novo nascimento substitui o egoísmo pelo amor. Jesus disse aos seus ouvintes rebeldes: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus. Um coração cheio de amor por Deus e pelo seu povo é uma das marcas do novo nascimento. Porque o fruto do Espírito é o amor. A liberdade é a vida controlada pela verdade, motivada pelo amor. Verdade e a verdade e o amor precisam andar juntos. Precisamos falar a verdade em amor e nos lembrar que o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade.
Se fôssemos motivados pelo amor e desejássemos viver e trabalhar somente para a glória de Deus, o amor cristão não se ufana, não se ensoberbece. Pedro nos adverte contra uma falsa liberdade que conduz ao pior tipo de escravidão. Estes dizem que são cristãos professos, mas nunca receberam a nova natureza divina e se tornaram ovelhas. Em vez disso, permanecem como cães e porcos. O cão pode escravizar o estômago e sentir-se melhor. O porco pode ser levado para ficar com melhor aparência. Contudo, eles permanecem cativos à natureza, à velha natureza. Eles conhecem o caminho da salvação, mas nunca andaram nele. Cuidado com a falsa liberdade. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu quero ler, presta atenção. Eu quero ler um negócio aqui rapidinho. Bora lá. Os mortos não têm liberdade. As pessoas que acreditam em mentira ou agem pela maldade ou egoísmo também não. A liberdade física é inútil. Não temos liberdade espiritual, pois só temos com ela a vida, a verdade e o amor divino. Os mortos não têm a verdade. Os que acreditam em uma mentira não têm liberdade. Eles não têm liberdade. Nem os mortos, nem aqueles que mentem. Os únicos que têm vida são aqueles que nascem de novo. O fruto daquele que nasceu de novo, ele precisa ser claro. Tem gente que finge, gente, o diabo, ele não tá nem aí se você deixa de ir para a igreja. Ele, inclusive, até prefere saber que você vai para a igreja e você vive uma vida como se você não estivesse na igreja. Assim, você vai para a igreja, tá tudo bem. Gente, as pessoas vivendo do jeito que quer, lidando com seus desejos e concupiscências ali na igreja, como se nada tivesse acontecendo. Como tem gente que passa a vida inteira numa igreja sem um novo nascimento. Eu não entendo como essas pessoas conseguem deitar com a cabeça no travesseiro. Mas deixa eu te explicar. Se a tua carne ela grita, você vai viver segundo a tua carne. Exatamente, Lili. O fruto de quem nasceu de novo, ele é claro. Não tem como, gente. Não tem como. Quem nasce de novo tem cheiro, tem cor, tem característica, tem essência. É nítido, você consegue perceber. Diante de qualquer coisa, você consegue perceber aquela pessoa ali nasceu de novo. Aquela pessoa ali nasceu, o fruto dela, o resultado dela é outro, sabe? O resultado não tem como. Ontem eu estava fazendo uma oração em Deus e eu disse para Jesus, eu falei, Jesus, eu acho que eu preciso de um confronto. Eu acho, não tenho certeza. Porque sem confronto não tem crescimento e eu quero ir para um próximo nível. E só vai ter como eu ir para um próximo nível se o Senhor me pegar de jeito e me confrontar. Você tem essa oração ousada? Ou você se ousa em Deus para que Ele te confronte e você gere arrependimento dentro do seu coração para ir para a próxima fase, ou você não vai viver uma nova história. Engraçado é que as pessoas fogem do confronto. Aqueles que têm a raiz de rejeição, eles fogem do confronto, mas sem confronto não tem crescimento. As pessoas, elas não vivem um evangelho um evangelho verdadeiro, porque elas simplesmente não querem crescer. E para crescer tem que gerar dor. Para crescer, para você ir para outro nível, você precisa gerar dor. Eu tenho causas específicas para Deus e eu tenho falado, Deus, se é um confronto que eu preciso, eu estou à sua disposição. Claro que Deus, gente, Deus não vai dar um confronto maior do que eu posso suportar. Deus não vai te confrontar de um jeito maior do que você pode suportar. Se você estiver no meio de um confronto e você souber que esse é um confronto, você fala assim, se Deus me deu, eu vou suportar. Então precisa gerar dor, você precisa tomar na
cara mesmo, sabe? Sim, você precisa olhar para a criatura e falar assim, não, essa criatura aqui precisa se converter. E a gente não converte sem dor, a gente não converte sem entrega. Não tem como você converter se você não se entregar. Senão você vai viver a sua vida inteira como se nada estivesse acontecendo. Você vai viver a sua vida inteira como se tivesse tudo bem. Só que não tá bem. Não tem nada bem. Sabe qual a única coisa que tá bem? Nada. Nada tá bem. Nada tá legal. Nada funciona. Sabe por que você e eu estamos assim? Porque a gente tem fugido do confronto. Ai, olha só o tanto que eu sou doloridinha. A gente é mesmo. Não somos mesmos. Sabe? Olha, tanta coisa, acontecendo coisa ruim comigo. Será que isso aí não é um confronto que Deus está te apresentando para você crescer? Eu lembro que no ano de 2022, teve uma semana que o ar estava pesado. Falei, mas o ar não é pesado. Falei, ar pesado é ambiente espiritual. Olha o que veio na minha cabeça. Eu disse para Deus assim, Deus, eu tô achando que o diabo quer me tocar porque ar pesado é ambiente espiritual. E eu disse para Deus, o que tiver que fazer, faça aí logo, faz logo. Faz essa semana para eu saber que foi o Senhor. Isso era na quinta-feira, gente. O que o Senhor tiver que fazer, faz essa semana. Eu tô sentindo que Deus está querendo me confrontar de verdade. Porque aquela semana, Deus me pegou de jeito. Eu passei por 4 ventos. Que se eu conto para vocês, vocês me perguntam como é que você ficou de pé. Gente, eu fiz essa oração, era umas 9 horas da noite. 11 horas da noite veio o primeiro vento. 6 da manhã o segundo. No outro dia à noite, o terceiro. Depois, no domingo, o quarto. Não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Foi um negócio que, se eu conto, até crime tipificado no Código Penal cometeram contra mim. Vocês não estão entendendo. Você olhava assim, eu só ficava assim, só os ventos passando. Falei, calma, deixa eu me segurar em algum lugar. E não vou contar nada não. Onde eu me segurei na palavra, Salmo 139. Eu queria fugir. Eu falei para Deus, onde eu vou, o Senhor tá. Onde eu vou, o Senhor tá. Eu vou ficar com o Senhor. Porque esse aqui tá ruim. Imagina sem Deus. Eu falava isso para mim o tempo todo. E ali a palavra era o meu alicerce. Coisa que eu não tenho em crise de ansiedade. Naqueles dias. Foram sim, uns 2 meses ainda assim. Até crise de ansiedade eu tive. Mas ali geraram tantos frutos de abundância, mas tantos frutos, vocês não fazem ideia. No final de 2022, eu gerei tantos frutos, foi uma grande revolução na minha vida espiritual, emocional, financeira. Eu pisei numa terra em 2023 tão abundante, depois daqueles 4 ventos, mas nitidamente era o diabo sendo permitido tocar na minha vida. E era. O ar estava pesado. Olha que coisa louca, né? Eu percebi que o ar estava pesado. Eu já não respiro muito bem, né? E eu ficava assim, o ar tá pesado. O diabo tá por aqui, ele tá querendo cirandar e tocar. Eu só falei, Senhor, não solta minha mão. Vambora e não solta minha mão. Se ele quiser me tocar, ele vai ter que tocar e ele tem autorização. Se o Senhor autorizou ele a me tocar, vai ser tocado. Mas eu só vou te pedir, não solta minha mão. Não solta, vem comigo pro barco. Vem comigo, Jesus. Vem comigo, porque se o Senhor tiver, a gente vai ficar no meio da tempestade juntos. E ali aconteceu. E foi assim, eu vejo que o que aconteceu naquela semana, que foi horrível, foi reflexo de eu ter suportado e vivido um 2023 completamente diferente. Completamente diferente do que eu tenho vivido, do que eu tinha vivido. E eu tenho sentido Deus querendo me confrontar. E eu tenho falado, Deus, se o Senhor quer me confrontar, se Deus, o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, quer me confrontar, eu vou segurar. É fé mesmo. É fé. Teve uma seguidora que escreveu assim, meu Deus, que fé é.
Tem hora que Deus quer confrontar a gente diz, não, não. Tem hora que Deus quer testar a gente não, assim. Eu senti, gente, e era verdade. Era verdade. Você tem ideia? Naquela semana, aquele final de semana, até o meu pé, do nada eu quebrei. Eu tinha uma viagem em 3 dias. E eu fui para minha viagem para a praia com o pé quebrado. Eu já estava tão lascada da vida que eu falei assim, eu vou. Vai que o Satanás também aqui em Brasília, eu preciso ir embora. E eu fui. E ali Deus falou comigo no profundo. Ele queria tratar comigo no profundo, sabe? Naqueles dias. Eu estava vivendo tantas coisas difíceis. Foi um final de semana que precedeu a viagem. E eu quebrei o pé. E eu tinha tudo para desistir dessa viagem. Porque eu estava com muita dor e com o pé quebrado. E eu indo sozinha para a praia. Eu falei, eu vou. E eu fui. E foi a melhor decisão que eu tomei. Foi ter ido sozinha para a praia. Porque Deus falou comigo de uma forma sobrenatural. Como que Deus falou comigo? No silêncio. No silêncio. Deus me tratou no silêncio. E ontem eu cheguei à conclusão que provavelmente Deus quer me confrontar. Deus, sem confronto não tem crescimento. Sem toque não tem crescimento. Todos os testemunhos que Deus está querendo, sabe, pegar assim de jeito e fazer um vaso novo, não é fácil. Não é fácil. O dia que alguém fala assim, tá de boa, você não está vivendo o evangelho verdadeiro. Não existe. O problema é que vocês querem fugir do confronto. O problema é que vocês querem fugir das tempestades. E eu conheço a palavra e eu sei que não é assim. Eu sei que, na verdade, a gente precisa convidar o Espírito Santo para estar junto. Se Deus tem confrontado, segure e vai. Segure e vai. Primeiro naquela época, eu senti que o diabo queria me tocar. Foram 4 toques pesados. Hoje eu sinto que Deus quer me confrontar. E eu tô sentindo isso. Por eu não quero te confrontar. Se Deus quer me confrontar é porque Ele quer me colocar em outro nível. Se você tá passando um vento, é porque Deus quer te colocar em outro nível. Se Deus está querendo te confrontar, é porque você vai para outro nível. Não é legal, dói, a gente chora, a gente pensa que não vai conseguir suportar. Mas esses confrontos que Deus nos entrega, já vai passar. E você vai pisar numa terra em abundância. Lembra de mim. Quando foi 2023, eu pisei numa terra muito mais abundante do que os outros anos da minha vida. E assim que aconteceu comigo, assim vai acontecer com você. Deixa Deus te confrontar. Deixa Deus te tocar. Deixa o diabo achar que tem algum poder contra você e se andar e querer te tocar. Sabe por quê? Porque quando o diabo tocou em Jó e ele ficou só não me solta, Deus só não me solta, ele ficou 15 anos. Ele não ficou um mês como eu, ele foi 15 anos, 2 meses. Quando ele terminou todo o processo dele, ele tinha o dobro do que ele tinha antes. O dobro. Então a gente precisa conhecer as Escrituras e a gente precisa se apegar na palavra, porque é a palavra que vai nos libertar, é a palavra que vai gerar vida e é a palavra que vai nos colocar em um outro nível. Amém? Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos em espírito e em verdade. Senhor, nos santifica na verdade. Nos leva para perto de Ti, Senhor. Senhor, a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Nos liberta. Nos liberta, Senhor, de todo peso de escravidão, de todo jugo, de todo pecado, de toda imundície, de toda lascívia, luxúria, de toda devassidão. Senhor, nos livre de toda avareza, arrogância, preguiça, glutonaria. Senhor, nos livre de toda a ira. Espírito Santo, nos santifica na verdade, nos leva para perto de Deus. Nós pedimos, rogamos nessa manhã que o justo juiz julgue a nossa causa. Julgue a nossa causa e nos leve, Senhor, para um outro nível, para o lugar da terra dos nossos sonhos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional. Que ele é meu, ele é seu, ele é nosso, mas ele é de Jesus. E é por causa de Cristo que nós estamos aqui todos os dias. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.